crianças, shalom famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Bernardo e hoje eu tô aqui para contar mais uma história aqui do nosso playlist do Evangelho de Lucas. Tá em Lucas capítulo 15 e se chama O Bom Pastor. Em primeiro lugar eu quero pedir pro meu amigo Espírito Santo para ele abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender, e receber no nosso coração, no terreno fértil do nosso coração, a palavra de Deus, e que a nossa fé possa ser edificada, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que a minha fé e a tua fé possa ser edificada agora com essa história do bom pastor. Quer saber mais? Então vem comigo. Jesus estava lá, cumprindo a missão dele, A missão de Jesus era muito importante, Porque o nosso Deus, que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Eles resolveram, que através do sacrifício de Jesus, na cruz, o nosso pecado fosse justificado, pela fé em Jesus. Então, o Filho, a segunda pessoa dessa trindade, desse Deus triuno, foi enviado, para a Terra para morrer na cruz no meu pecado, pelo meu pecado e pelo teu pecado, de toda a humanidade. E então ele estava lá nessa missão dele, E eu vou te contar o que eu descobri que é a missão. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. Missão é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, um compromisso, um dever, uma obrigação, uma obrigação a executar. Eu tenho uma missão, tu tem uma missão, Deus tem um propósito na vida de cada ser humano e é muito importante a gente prestar bem atenção no Espírito Santo para cumprir esse propósito, gente? Então Jesus, além de salvar o mundo, ele veio para salvar o mundo, ele veio também para deixar bom exemplo. Durante toda a trajetória dele aqui na Terra, durante todo o ministério dele, ele foi fazendo coisas que foram exemplos, Ele deixou exemplos para nós, Ele foi um grande exemplo de obediência, ele foi um grande exemplo, de coração amoroso, de coração cheio de compaixão. Mas ele também foi um grande exemplo, de obediência a Deus, Jesus foi muito obediente. Então ele estava lá fazendo o trabalho dele e começou a chegar uns publicanos e uns pecadores, Pecadores, todos os descendentes de Adão e Eva são pecadores, Mas no meio desses pecadores tinham os publicanos. Publicanos eram umas pessoas que tinham uma péssima fama. Eles tinham um rótulo, Muitos deles tinham um rótulo de ladrão, de pessoa que cobravam impostos mais do que deveriam, Eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos, Então eles prejudicavam o povo de Deus, cobrando altas taxas. E essas pessoas não eram muito bem-vindas assim no meio do povo de Deus, E os pecadores eram as pessoas, que a rafuagem, a pessoa que fazia as coisas erradas mesmo, Então era aquele pessoal assim que ninguém queria muito por perto, Mas Jesus, ele tem um amor, tão incondicional assim, de fazer a gente se acordar para as coisas de Deus, e se arrepender do nosso pecado, porque arrependimento é isso, mudança de atitude, Não adianta eu dizer assim, eu tô arrependida do meu pecado, mas continuar fazendo a coisa errada, E aí Jesus, ele veio para salvar todos nós, mudar toda a nossa atitude, E no meio desses publicanos, a Bíblia conta de dois, cita dois nomes, Um deles era Mateus, que virou discípulo de Jesus, e o outro era Zaqueu. Eu gosto da história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano que gostava de subir em árvore, Eu também gosto de subir em árvore, meu filho também gosta. E a história de Zaqueu é muito legal, porque Zaqueu, ele acabou hospedando Jesus, na casa dele.
Isso foi uma grande honra para Zaqueu, né? Um dia eu vou contar a história de Zaqueu para vocês, se Deus quiser. Então, a Bíblia conta que os fariseus e os escribas, né? Que eram dois grupos distintos, assim, né? No meio do povo de Deus. Eles começaram a murmurar, reclamar, fazer aquelas fofoquinhas, né? E aí, os fariseus eram aqueles caras, assim, muito esforçados em obedecer às leis de Deus, né? Eram aquelas pessoas que faziam tudo, assim, correto e se esforçavam, né? E os escribas eram aqueles caras, os experts em Velho Testamento, né? Eles estudavam lá o Torá, estudavam lá as passagens dos profetas do Velho Testamento. Então, eles sabiam muita coisa, assim, da palavra de Deus, né? Eles eram intérpretes da palavra de Deus. Mas eles também faziam coisas erradas, né? Eles também eram pecadores. Jesus morreu na cruz por eles também. Porque uma das coisas que esse pessoal tinha era o orgulho, né? Um pouco de orgulho, assim. E tinham também, acho que, um pouco amor no coração, né? Porque se eles tivessem mais amor, eles iam se esforçar em ajudar mais as pessoas que estavam no caminho errado, né? No caminho do pecado. Mas eles estavam lá, eles estavam murmurando, eles estavam se queixando porque Jesus estava, assim, não se misturando com o pecado, mas ele estava se misturando com os pecadores, né? Jesus estava se misturando com os pecadores para poder influenciar os pecadores a se arrepender dos seus pecados e vir para o caminho de Deus, né? Os fariseus e os escribas, eles não queriam se sujar, eles queriam praticar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, se esforçar em fazer as coisas para Deus, mas estava faltando ainda alguns ingredientes, né, na vida deles, né? Que seria a humildade e o amor, né, gente? Então eu acho que os fariseus e os escribas queriam que Jesus ficasse andando só com eles ali, eu imagino, né? Na panelinha deles, né? Mas Jesus, como eu falei no início do vídeo, né? Jesus veio para dar bom exemplo também, né? Ele veio para nos salvar e para dar bom exemplo. Então ele se misturava, né, com os publicanos, com os pecadores, porque ele queria que essas pessoas se arrependessem, né? Se arrependessem dos seus pecados. E arrependimento é isso, é mudança de atitude, né? Então, Jesus, ele começou a contar uma história. Jesus gostava de contar histórias, né? Para fazer as pessoas pensarem, né? E começou a contar a história do bom pastor, né? Ele contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu, né? E aí, esse bom pastor, ele deixou as 99 no deserto, né? A palavra de Deus diz que o bom pastor deixou as 99 no deserto. O deserto não é um lugar assim bom de ficar, né? O deserto é um lugar onde tem pouca água, poucos recursos, pouco alimento, né? Mas é um lugar. As ovelhas estavam juntas, as 99 estavam ali juntas, né? Eu fico imaginando aquelas ovelhinhas assim, todas juntinhas assim, né? Unidas. Em amor, né? Porque a ovelha é um bichinho assim tão fofinho, né? Tão lindo, tanto que Deus escolheu as ovelhas para representar assim a igreja, né? O rebanho. E aquela ovelha que estava perdida, o bom pastor foi lá atrás dela. Foi lá atrás dela e a palavra de Deus fala que ele pega a ovelha perdida e bota no ombro, né? Esse colocar no ombro tem um significado, né, espiritual, que seria o esforço, né, o vigor do bom pastor, a força, né, a valentia dele de ir lá buscar a ovelha perdida, colocar sobre os ombros e trazer, né, essa ovelha para o rebanho de volta. Então, assim, essas 99 representam até ali os fariseus, né, os escribas, as pessoas que estão fazendo as coisas corretas, né? Mas estão seguras, já estão salvas, né? Não precisam, têm pecados, ok? Mas já andam na palavra de Deus, né? E essa ovelha perdida,
representa aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, que não conhece Deus, que não conhece o amor de Deus. Então, o bom pastor, ele tem que ir atrás, né? A palavra de Deus não diz que a ovelha perdida foi atrás do pastor. Diz que o bom pastor foi atrás da ovelha perdida, né? A ovelha perdida estava perdida. Quem está perdido não consegue achar o caminho, né? Sozinho. Precisa do bom pastor, né? Então, como bom pastor, a gente tem que fazer, né? O trabalho de bom pastor, que é ir atrás da ovelha perdida. E as outras ovelhas, o que elas têm que fazer, né? As ovelhas que não estão perdidas, estar unidas, juntas, né? E torcendo, né? Em oração, no caso, né? Em oração, para que cada vez mais o bom pastor encontre novas ovelhas perdidas, né? Porque aí o rebanho, ao invés de ter 100 ovelhas, vai ter 101, 102, 103, 104, né? E assim por diante. Porque a palavra de Deus, né? Jesus fala que o bom pastor ficou muito feliz e reuniu os amigos, né? Reuniu a família e os amigos para comemorar o retorno ao rebanho, né? Daquela ovelha perdida. Lá em Lucas capítulo 15, né? Jesus fala que o bom pastor fala assim, né? Se alegrem comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, né? E Jesus encerra dizendo assim, ó, que haveria mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Jesus, ele deu um bom exemplo, né? Ele deu um bom exemplo de amor, de paciência, de compaixão, né? Ele foi o bom pastor, ele é o melhor pastor que existe, ele é o pastor do meu coração, do teu coração, né? Se tu ainda não tem Jesus como pastor, né, do teu coração, pastor da tua vida, né? Hoje tu pode entregar teu coração para Jesus, né? Declarar no mundo natural e no mundo espiritual que Jesus é o Senhor da tua vida, que tu crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, né? E que tu possa ser, né, receber o Espírito Santo e pertencer à família de Deus e virar um discípulo de Jesus, né? E quem sabe um dia virar um bom pastor também, né? Porque nós, com as nossas atitudes, a gente pode, com amor, com paciência, com humildade, com mansidão, a gente pode, né, ajudar as outras pessoas, as outras ovelhas perdidas, né, gente? Jesus, além de ser o bom pastor, né, ele foi o Cordeiro de Deus, né? Ele morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado, né? Então, ele de Cordeiro, ele virou o leão de Judá, né? E vamos orar agora para esse Deus maravilhoso, esse nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então tá, então fecha teus olhos aí e repete a oração, né? Repete a oração no teu coração, fala em voz alta, umas palavras de adoração. Vamos falar com o nosso Deus. Feche teus olhos aí então. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu creio em Ti, creio no Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou. E eu creio no Teu Espírito Santo, que habita em mim. Eu Te amo, eu Te adoro e declaro no mundo natural e no mundo espiritual que Tu és o Adonai, meu Senhor, Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Tu és Jeová Shalom, Deus da paz, Tu és Jeová Rafa, o Deus que me cura de todas as minhas feridas. Tu és Jeová Jiré, o Deus da minha provisão. Tu és Jeová Nissi, Deus a minha bandeira. Tu és Kadosh, Tu és santo, Senhor. Tu és Elohim, Deus que está sempre conosco, Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és Tsidkenu Yahvé, a minha justiça. Tu és o grande eu sou. Tu és Emanuel e Tu és Yeshua Hamashia. Tu és o Yahvé. Tu és tudo para mim, Senhor. Eu Te amo com toda a força do meu coração e só Tu és digno de toda adoração.
Amém e amém. Tu gostou da história do bom pastor? Eu gostei. Jesus realmente é o melhor pastor, né? E o melhor exemplo pra gente seguir. Então não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Compartilha, né, com bastante pessoas, para que muitas pessoas venham participar da família de Deus, né, do rebanho de Jesus. Tu pode também fazer uma arte e me enviar, né? Faz uma arte bem bonita, dá para alguém que o Espírito Santo te mostrar, mas bote uma foto e manda para mim. Manda no Facebook, Andréa Bernardo, curte a página lá, ou manda no Instagram, né, Andréa Bernardo Oficial, e me segue lá no Instagram. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, né, no YouTube, ou também, se tu preferir, tu pode mandar a tua arte pelo WhatsApp do canal, o número tá aqui, tá bom? Então, assim, eu desejo que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, que o Senhor abençoe a tua cidade, que o Senhor abençoe o Brasil, né? O nosso país maravilhoso. Eu amo o Brasil, amo muito. E todas as nações, né? Que o rebanho do Senhor possa vir de todas as nações e que o Senhor Jesus tenha muitas ovelhas, né? Espalhadas por todo o mundo, né? E que o Senhor tenha muitas ovelhas em Israel, né? E na cidade de Jerusalém. Então eu desejo muitas bênçãos assim para Israel, eu tenho muito amor assim por Israel e pela cidade de Jerusalém. Shalom, gente, shalom, crianças, shalom, família. Até o próximo vídeo. Tchau!